Eu sou Fernando Maria da Silva, nasci em 8 de outubro de 1948. Uh, Portanto, tenho 73 anos já, com alguns mesitos. Eu sou aqui mesmo de Urmo, nascido aqui na rua onde vivo hoje. Morei em vários sítios, naquela altura os meus pais eram pobres e mudava-se aí para estes casais que estão aqui, as herdades aqui à volta aqui da freguesia, porque nos anos 50 era crise muito grande, porque foi a seguir à Segunda Guerra Mundial. O meu avô muita falta de trabalho e o meu pai optou por, também tinha já familiares que eram pastores, e depois ia para estas herdades como ao guarda-gado, e a gente mudava de casa consoante. Umas vezes ele ia para guardar ovelhas, outras vezes era cabras, depois pronto, aqueles percursos. Outras vezes mudámos, eu morei, e talvez até aos 10 anos, morei para aí em 3 ou 4 habitações de vários casais. Portanto, a vida era mesmo assim. A gente, mesmo naquela época, nos anos 50, a gente nunca passou fome. Não é isso. Ele conseguia orientar as coisas que era para a gente ter sobrevivência, não é? Não se ganhava muito, eles viviam, portanto, como pastor, os ordenados eram um pouquinho, porque os proprietários davam a casa, davam um bocado de terreno ainda para fazer uma horta, umas coisas pronto, para a gente ter mantimento. E tinham, ao fim do mês, eles tinham o que chamava-se uma comedoria, os meus pais. Todos os meses recebiam 5 litros de azeite, 1 litro, um alqueire de feijão e um alqueire de milho, que era para, pronto, em vez deles pagarem dinheiro, pagavam aquela comedoria ao fim do mês, porque estavam aí nas propriedades, ou eram pastores, ou eram guarda. Meu pai também foi guarda aqui de um casal. Tinham o trabalho sempre certo, portanto, optava-se por ter sempre um trabalho, porque havia aí muita gente, nem sempre tinha trabalho, porque fazia uns dias só, às vezes um dia ou outro por semana, e nestas casas tinha sempre um trabalho certo, só que, pronto, o dinheiro não era assim muito. Mas a gente, por exemplo, onde vivia nestes casais, tinha a casa. Tínhamos um terreno disponível para ter galinhas, outras criações. Tínhamos um espaço para ter uma horta, que depois a gente tinha que cultivar, onde a gente tinha aquelas couves e batatas, aquela sobrevivência que era preciso. Estou convencido que daqui para a frente, aqui no interior, será possível sobrevivência de muita gente, que os pedinhos de terreno, embora que a gente trabalhasse, mas ali íamos buscar aquela, junto com o pouco dinheiro que ia, ia-se sobrevivendo. Pronto, eu até ali aos talvez 10 anos, depois fui morar para outro casal, já a caminho ali já da estrada 118, já a caminho de Valdecavalos, na outra quinta. Aí também fui para a escola, saí da escola, com 10 anos comecei a ter que ir trabalhar para a gente também começava a ter maior, era eu e o meu irmão tinha mais 8 anos do que eu. Com os 10, em 1960 comecei a trabalhar já efetivo no campo. Fiz de tudo no campo. Fui como aguadeiro, logo como mais pequeno, aguadeiro estas herdades tinham um rancho de pessoas, mulheres e homens, que era para fazer o serviço da terra. A parte do inverno ia-se para a charneca, os homens, a cavar o mato, ou depois era empaviado esse mato que era para a cama do gado, para aguentar. Pagava-se menos no inverno, mas a gente os lavradores mantinham sempre aí os empregados aí de inverno. No verão, logo em março, descia-se aqui ao vale, nas terras de arroz,
que era para se fazer, esgotar as terras, para começar a fazer os viveiros de arroz, para depois se lavrar as terras de arroz, tanta gente, os homens, e eu também depois, que já era algadeiro, e comecei na agricultura até os meus 16 anos. Daí, portanto, na agricultura fiz quase tudo. Andámos aí na terra de arroz, cavámos terra para arroz, porque não havia tratores naquela época, nem nada. A gente, era preciso ajeitar as linhas para depois os bois lavravam, depois gradavam. A gente depois, no fim daquilo lavrado, era arranjar os cômaros, que era para depois plantarem o arroz. Pronto, é essa parte da agricultura. A partir dos 16 anos fui para as obras. Eu tinha um primo meu que era pedreiro, e na agricultura a gente pegava com meia hora de sol e despegávamos ao sol posto. Trabalhámos 6 dias por semana. Aos domingos era para irmos para as hortas, porque era para fazer aquilo que era para a sustância da terra. Depois fui para, já em 1964, fui dar serventia, comecei nas obras. Fui como servente até 60, foi um ano e poucos, um ano e qualquer coisa só. Depois fui trabalhar para um empreiteiro da Gugã, já como pedreiro, para vendias de pedreiro. Com esse empreiteiro, andei em Lisboa, ao pé da Mata de Tebas, Maravilha, fazer uma obra, andei na Figueira da Foz, pronto, andei já aí, deslocado. A gente já ganhava mais algum dinheiro, porque na agricultura eu lembro-me que ganhava-se 45 escudos em 1963, salvo erro, quando eu deixei a agricultura e fui dar serventia e para ganhar o mesmo dinheiro. E depois dele um ano e tal, sempre que conseguia, como meu primeiro pedreiro, a gente começou-me a dar umas luzes do que era de pedreiro. Quando fui para aprender a pedreiro, fui ganhar o mesmo que eu ganhava servente, não? Porque antigamente, para se aprender um ofício, andava um tempo de graça, mas eu já não tive essa, pronto, tive a sorte, também não era assim muito burro para aprender aquilo. Andei lá até ir para a tropa. Quando fui para a tropa, fui para Castelo Branco, estivemos lá, fui em 69, estive até janeiro de 70, vim para Santa Margarida, que é aqui perto, são de volta de 25 quilómetros para Santa Margarida. Aqui, que fui para o Batalhão de Engenharia 3, fiz a especialidade até de janeiro a março, e passei, não fui lá fora, não fui ao ultramar, fiquei ali, tive ali 36 meses, ali. Mas como estava aqui perto e conseguia às vezes aos fins de semana, umas vezes estava de serviço, mas pagava. Havia pessoas, rapazes, que eram muito longe e não iam a casa. E a gente, comecei a apanhar aqui uns serviços como padreiro aqui na freguesia, aproveitava. Assim que vinha ao sábado, eu no domingo fazia logo esses serviços aí mesmo para as pessoas e eu ganhava algum dinheiro. Fui agarrando aqui muito serviço. Isto era uma terra que estava só por 2 ou 3 donos disto, faz conta. Não tínhamos espaço mesmo, não vendiam nada nem para as pessoas, e também não se tinha dinheiro. Mas nos anos 60, a partir dos anos 65, as coisas começaram a melhorar. Havia aqui gente que iam fazer searas para cima de Castelo Branco, outros foram para a zona de Louros, muitos instalaram-se lá, uns ficaram lá e outros, passado mais uns 5 ou 6 anos, regressaram com algum dinheiro, e eu fiz, no tempo da tropa, portanto, vi para Santa Margarida em 1970 e saí em 72, mas eu vi 6 meses antes de fazer o espólito. E nesses 6 meses eu fiz aqui muitas habitações mesmo para as pessoas que vinham das searas, tinham algum dinheiro, e aí mantive aqui, eu num espaço de uns anos fiz aqui umas dezenas de casas, habitações.
Naquela altura as habitações não era como hoje, não tinham os pilares em ferro, não tinha, fazia-se os caboclos, endireitava-se aquilo e o tijolo era travado nas esquinas, aquilo era mais fácil e as casas eram mais pequeninas. As pessoas também nem tinham esse dinheiro logo para fazer, nem era obrigatório, hoje já, ainda bem que é obrigatório essas estruturas. Depois, mas mesmo nessa parte, quando era tropa, as pessoas, para não pagarem um servente, às vezes contratavam mesmo ao domingo, ou da parte da tarde. Eu tinha alturas que fazia o meu horário de trabalho num patrão, no verão, e a partir das 5 horas ainda ia fazer mais umas horas para outro patrão. E trabalhou a sua vida toda na construção civil? A partir daí, A partir da sua pronto, ida para a tropa? a partir da vinda da tropa, eu só saí daqui em 87. Emigrou? Eu andava aí a fazer uns serviços por um rapaz que é da terra, mas estava instalado, tinha uma fábrica de portas em Oré. E ele contratou-me, tinha uma vivenda para fazer no Algarve. Eu fiz-lhe uns serviços aqui e ele gostou do meu trabalho. Se eu ia fazer uma habitação no Algarve, eu vou fazer a qualquer parte. Aliás, este edifício fiz-o eu. Este edifício onde nos encontramos? Isto era um resto de chão, que eram os correios e tudo. E eu fiz isto de empreitada. Já, portanto, foi acho que ou 79 ou 80, salvo eu. Então, mas quando é que o Sr. Fernando emigra, que me fez referência no início? Portanto, foi em 87. Fui para o Algarve construir a vivenda. Em 1987, ok. Em 87 fomos um fim de semana antes, ficámos em Monte Gordo para eu ir ver lá o sítio, aquilo. Eu nunca tinha trabalhado. Pronto, tinha trabalhado em Lisboa por conta do outro empreiteiro, mas eu já era por minha conta. Portanto, ia fazer uma empreitada, já era que eu tinha pessoal e ficámos um fim de semana, acho que foi em maio de 87, a ver lá o terreno e aquilo tudo, mas o projeto não estava ainda em condições dele começarmos a fazer, porque ele tinha-me dito para não agarrar mais serviço aqui, que era para depois ir para lá. Aí fomos lá numa urbanização ver outros lotes de terreno e os da urbanização deram-me 2 lotes, 2 vivendas para fazer, ia fazer a outra e aí eu vi que era possível, embora que nessa altura não tinha dinheiro para fazer uma vivenda, mas eles facilitaram o pagamento, a compra de um lote que era para eu fazer os 4, aquilo era rechão e primeiro andar, germinadas, para eu fazer essas 4 ao mesmo tempo. Portanto, dava-me a hipótese de eu fazer as 4 e fazendo a minha incluída e a grande das outras 3 de empreitada. Portanto, estas foi o início de ir para lá, começar a trabalhar. Depois, quando a gente foi lá ver as instalações, vi com essa proposta de fazer as 3 de empreitada e ia fazer a outra. Quando chegámos aqui à terra, havia aí mais outros 2 rapazes que eram daqui. E isso em que ano, mais ou menos? 87. 87. Aí eles depois ficavam eles com os lotes, em vez de eu fazer as empreitadas dele, fazíamos tudo em conjunto, porque os outros, o interesse dos outros era vender lotes, não era construir, mas para ter mais movimento, eles deram-me aquela hipótese. E eu aí cedi as empreitadas dos outros e fiz com estas 3 pessoas daqui. Em 87. Em 88, portanto, em 87 elas ficaram prontas, em 88 as vivendas, as 4. Aquilo vendeu-se logo, vendi a primeira, eu fui para lá em junho, no dia 1 de junho de 87, a começar. E em dezembro vendi a primeira. Portanto, depois a venda era distribuído o dinheiro por todos. Portanto, a gente fez assim quando se punha dinheiro, cada qual punha a sua parte e depois quando se vendia, distribuía-se. As primeiras 4 foi assim. Terminou-se em 88 aquelas 4. Aí
já pensámos em fazer uma firma. Os 4 fizemos uma firma que era Construções Urmense. A sociedade durou, portanto, de 80, a firma começou a funcionar no final de 88, portanto, início de 89. Aquilo durou, a sociedade durou 1 ano e tal, porque aquilo, às tantas, a gente comprou mais terrenos e eu fui fazendo já por conta da firma. O pessoal era todo daqui, eu vinha de 15 em 15 dias levava o pessoal para baixo e vinha cá pô-los. Aquilo não correu assim muito bem porque havia às vezes bons negócios e eles, como não estavam cá, lá, era preciso dizer, pá, a gente tem que ver primeiro se isso é bom ou se não, o negócio vai-se embora. E eu estava a ver que aquilo estava a perder dinheiro. Às tantas, pronto, disse-lhe eles, pronto, olha, ou compro uma minha cota ou eu compro de vocês. E depois aí comprei as cotas deles, eles tinham a vida deles. E ainda está aberta a firma? Eu fechei-a em 2007. Portanto, eu depois iniciei sozinho, pus a minha mulher como sócia e dividia as cotas ao meio, mas as outras era terreno que eu comprava, lotes, e vendia casas. Portanto, aí foi uma parte até 96. Em 96 houve ali um bocadinho a tremer os negócios, e eu pensei, não, vou andando para cima. E vim para cá, outra vez, construir. Ali na zona industrial está lá um prédio, um pavilhão amarelo, que era hoje, eu vendi aquilo, fiz um pavilhão e ali fiz umas primeiras vivendas de empreitada, 2. Mais tarde, em 96, em junho, em maio, talvez, em junho, compro um terreno, faço ali uma urbanização, eu mesmo, um bocadinho ali mesmo dentro da povoação, comprei na altura um terreno de 6.000 metros por 12.000 contos e fiz ali 11 lotes, onde vendi depois também uns lotes. Fiz uma só de empreitada. Isto já em 96 até 97 e mais ou menos. Depois fiz estes roamentos de Lancis e para a Câmara, fiz mais serviços e fiz também depois um serviço ali para um proprietário, que hoje ele já morreu, que era Lopes da Costa. Até 2004, 2005, aquele parou-se ali, isto começou a ter assim uma baixa e eu pensei, Simão, vou deixar de trabalhar e fazer obras para as outras pessoas e vou-me encostar. E tinha ali um terreno que era dos meus pais, que é ali agora onde eu moro, mas eu tinha uma casa feita por mim, que foi feita aos fins de semana e foi aos poucos, e fui habitar lá em 79, que era mais ali embaixo. E então, como digo, em 2004, mais ou menos, parei com trabalhar aí, fazer empreitadas e trabalhar aí, despedi o pessoal todo antes, porque vi que isto estava assim um bocado aquela crise que depois mais veio. E comecei ali sozinho, tinha máquinas, tinha ali na rua do cemitério, que é aqui em cima, uma casa velha, eu me comprei a parte ao meu irmão, e comecei ali, vou dizer, tenho ainda restos de materiais no pavilhão, tinha aquele pavilhão ali na zona industrial, e começo ali a fazer uma casa naquele terreno, com os materiais que tinha, sozinho. A minha mulher andava no campo, porque a gente nunca parou, a gente tinha também, na altura, depois tinha também um dinheireco, eu sempre gostei de o empregar, em coisas rentáveis. E então pôs-me ali a fazer uma casa que fui fazendo até 2010, sozinho, com as máquinas. Tinha uma máquina telescópica de 12 metros, tinha mais outra pequena, fazia a massa, punha dentro do balde da uma, punha os tijolos na outra e levava aquilo ao nível do andame, ia tirando o tijolo de uma e a massa da outra, ia fazendo parede e à altura que era preciso pôr algum padreiro ou mais outra pessoa,
ia lá e dava. E depois eu seguia aquilo, fui feito o meu trabalho sempre. O Sr. Fernando começa a trabalhar a partir de que idade, mais ou menos? Afetivo foi em 1960, tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos, ok. E fez até à quarta classe? A quarta classe não a teria depois em 65, a escola da noite. Portanto, em outubro de 60 ia fazer os 12 anos, depois já nem entrei para a escola. Saí da escola em junho, ou maio ou junho, quando terminava, e comecei logo afetivo, depois já não ia entrar porque já ia ter mais de 12 anos. E comecei logo a ir, mas antes, nas férias de... Nas férias escolares, sim. Das escolares, eu já ia trabalhar até ir para a escola. Isso aproveitava sempre. Eu quando comecei a ganhar o primeiro dinheiro, eu tinha para aí 9 anos. E aqui na Terra de Arroz, por causa dos pássaros, dos viveiros, contratavam os miúdos aí com umas latazitas Para espantar a espantar os pássaros. E isso aonde? Nos campos de arroz? Sim, eu fui era para aí com 9 anos, mais ou menos, a ganhar 8 tostões. Aquilo era tudo pouco chique, a gente também lá. Então, e aos 12 anos, começa a trabalhar aonde? Na Terra de Arroz, à mesma. Na parte do inverno, íamos roçar mato, punha-se na charneca, e, portanto, terçar, porque depois a seguir o mato sempre ia secando, então, fazia-se aceros em volta das árvores, que era para depois queimar o mato. Aqui fazíamos a certo mato, fazíamos pavês, que era para ir para a cama do gado, as pessoas, os proprietários tinham, né? O que ficasse lá, que não era, não se fazia pavês, até porque as outras vezes fazia-se as pavês, os forneiros e de cozer o tijolo, destes fornos de tijolo que havia aqui, uma série deles, também e eles aproveitavam esse mato para queimar, para cozer o tijolo. O que era, quando era para queimar no mato, era açarar as árvores todas e começava-se a fazer as queimadas, já na parte do outono, que era para limpar a charneca, né? Como agora está aí cheio de bate, que é uma coisa doida. Pronto, isto era por conta dos proprietários, claro. Já agora lembra-se de quem era o proprietário nessa altura? Aqui era o Norberto Pedroso, que era aqui parte que ele tinha até na chamusca e temos no campo, era o Norberto Pedroso, que era o que dava aqui mais trabalho. Havia aqui outro, o José Marcos Martinho, esse tomava terrenos da renda, esse também ainda trabalhei por ele, a cavar terra para arroz, porque as terras mais enxutas eram lavradas com o gado, com os bois e aquilo tudo. Onde havia olharões, porque isto aqui é uma terra de muita água, há muita, aí na Terra de Arroz há muitos que se crava muito, a gente chegou a andar quase até à cintura cravados, certo que aquilo cravava, e o gado, os bois não podiam lá entrar porque não se conseguiam andar a puxar uma charrua. Essa terra era cavada. Usava-se uma enxada já aí um bocadinho larga para fazer uma leva, cavava, esputava-se a terra, a enxada na terra, trazia a leva e a gente depois dava-lhe um jeito, voltava com que a erva ficasse para baixo. Isso era tudo cavado aí, e aí havia aí muitas zonas que isso era tudo assim. A gente ia para a terra de arroz de manhã, com meia hora de sol, descalços. Pois. Não havia. Mais tarde é que veio uns botins, mas os botins não prestavam, porque havia terras como eram mais barruscas. A gente ia calçado com os botins, quando era para levantar, o botim ficava lá, porque aquilo fazia de tipo de vácuo, não é? A lama prendia assim. Claro, não. Usámos então umas calças velhas, que a gente chamava uns calções, e íamos descalços. Pegava-se com meia hora de sol e ficava-se ao sol posto. De verão era. No verão, a gente tinha, pegámos com meia hora de sol, ao meio-dia a almoçar, às 3 tínhamos o lanche, faz quando a gente chamava a bucha, mas tínhamos ali houve uma parte que era 1 hora, mas no pleno verão tínhamos 2 horas. Pegámos às 5 outra vez até ao sol posto. Fazia essa paragem. Eu, quando comecei a trabalhar,
ganhava, salvo erro, 15 escudos, ou mais ou menos. Os homens ganhavam, quando comecei com a Aguadeiro, ganhava 12, ou o que era. Ganhavam os homens 17 escudos. Eu até me lembro que comecei a trabalhar na Murta, que é o Amaral Neto, que era o pai do engenheiro Amaral, que no 25 de Abril era Geral. não, era presidente da Assembleia da República. Ah, O sim, engenheiro sim, Amaral. sim, sim. Portanto, era para o pai dele, que eles têm umas quintas ali embaixo e têm aqui em cima o junco e tem umas balsas. Isso era. Portanto, mas eu conheci o meu pai dele ainda. Que o meu pai morámos na Murta, numa vacaria onde eles tinham vacas taurinas e aquilo tudo. Aí é que eu comecei a trabalhar lá como algodoeiro. Pagava 12 escudos e os homens ganhavam 17. Isto em 59. Eu lembro-me que houve uma altura que acho que houve guerra civil em Espanha e uma parte do azeite ia para a Espanha. Aqui havia um senhor, o Francisco Comberrato, que era o presidente da Junta da Freguesia na altura. Tinha ali um lagar e ele dizia que tinha que dar o azeite todo ao manifesto, porque o Estado tinha aqui uma parte, não o podia vender assim naquela altura, que comprava-se um litro de azeite, mas tinha que trazer 1 litro de óleo, porque não podíamos trazer os 2 litros de azeite, porque não havia. Quando ganhava eu 12 e os homens, já que ganhavam o preço, como a gente chamava, ganhavam 17. E 1 litro de azeite custava 14. Isso fixei sempre bem. A gente, como ele tinha dito, os meus pais, tínhamos às vezes ali criámos sempre um porco ou dois. Eu lembro-me que eu não gostava muito do azeite, aquilo era, ou do óleo que eles davam, ou era um óleo de amendoim, ou era um óleo assim, tinha aquele travo. E então a minha mãe, como matámos porco, o toicinho derretia ali uns bocaditos e com mais um bocadinho de azeite e temperava. Normalmente só comíamos à noite, era sempre com os confeijões. É que eu até, salvo erro, até aos 6 anos, se calhar, nunca tinha comido pão de trigo, era sempre pão de milho. O que é que se lembra do país nessa década de 50 e de 60? Assim, que percepção é que tinha na altura? A gente Lembra-se? não temos noção do país, porque a gente nascia daqui, não é? Claro. Das vezes que eu saí em garoto, era, salvo erro, foi em 58, ou 57, ou 58. Havia a junta, mandava alguns alunos da escola para as férias, para Nazaré, para aquilo, acho que era do século, aquelas... iam uma série de todas as freguesias para a colónia da Nazaré, para estarmos lá 15 dias, salvo erro. Era quando se ia mais ou menos, a gente encontrava lá outros garotos de outros lados, porque ia muita gente, muitas crianças de vários lados, mas a gente aqui pouco saía daqui, não é? Tinha, por exemplo, noção de que não havia liberdade de expressão e que as pessoas não se podiam expressar livremente? Sim, Havia essa noção aqui na região? Havia porque mais tarde, eu já talvez, esse 58, apareceu uns rádios que chamam uns rádios pequenitos, que eram mais baratos, para a gente ouvir as notícias. Muitos apoios no rancho, falaram uns que ouviam mais do que outros. Falar por causa do rádio Moscovo, que havia o rádio dele que já apanhava as notícias às tantas da noite, posso ouvir, mas depois era mais perigoso por causa da PID, mas era tudo também assim um bocadinho... Às escondidas? Pois. Claro, uns até depois, às vezes, falava-se nisso. A gente se puser um X ao pé do rádio, aquilo não capta cá para fora, não, a gente ouve à vontade, mas aquelas histórias que eles não inventavam mais ou menos para não ouvir. Mas falava-se nisso. Já nos anos 59, 58. Mas eram então os seus colegas no campo? No campo, lá. E sabe se eles de alguma forma estavam organizados? Não. Não? Aqui não. Até porque a gente vivemos aqui, não era tudo... Havia, por exemplo, havia sempre um ou outro mais contestatário. Mais claro. Porque aqui estamos aqui neste centro, mas ali está um largo da igreja,
a igreja não era aquela, era outra mais antiga, as pessoas para apanhar trabalho vinham para ali de manhã, cedo. Vinham ali à procura do patrão. Alguém que queria um empregado ia ali de manhã para ver se apanhava algum empregado, ou os empregados vinham ali para ver se apanhavam um patrão. Mas aquilo tinha, mais tarde aquilo tinha um X de tempo, porque a guarda não deixava estarem nos adjuntos. Portanto, aquilo, a partir de um X de tempo, a guarda se passasse, via ali aqueles grupos, dispersava logo, para não se podiam estar ali adjuntos. Outros, se não apanhavam trabalho, às vezes punham-se nos copos e já iam às tantas para casa. Portanto, vivia-se muito pobre aqui. Havia muita gente, que era como eu dizia, que não tinha salários, passava semanas sem salário, as lojas, sempre há um ou outro que fiava, era assim um bocado. Houve gente a passar fome. Eu, graças a Deus, não passei. Derivado daquilo, já falei nisso. Mas houve aqui muita gente que passou mesmo fome, porque não tinha mesmo nada. E depois também não tinha uma horta, também encostavam-se um bocadinho, né? Porque às vezes não tinham-se um ordenado, mas ia à horta que apanhava umas couves, apanhava umas batatas, cultivando, é claro. O meu pai tinha, portanto, era como eu digo, como ele tinha, vivia nestes casais, fazia uma seara de arroz, por exemplo, uma parte da seara de arroz, parte da charneca, havia ali zonas que o patrão disponibilizava bocados para ter um milho sequeiro, portanto, semeava-se o milho, batatas de sequeiro, porque chovia, não é como agora que é seco. E aí a gente ia pescar as batatas, íamos buscar o milho e semeava-se uns pés de feijão também nas carreiras intervalado entre o milho e aquilo, arranjava-se o feijão, mais o milho. O milho ia para, havia moinhos e na zona da Ribeira, vários, aqui havia uns 3 ou 4 moinhos, que moía o milho para fazer a farinha de milho, que era o que a gente comia mais, e moía também, descascava o arroz. A gente fazia uma seara de arroz, ficava com um saco de arroz, mandava para o moleiro, e ele dava menos, às vezes, de meio saco, porque era para pagar a maquia, que era como eles diziam, que a outra parte era para pagar o trabalho daquilo. Os proprietários que cediam as terras de arroz levavam o arroz a quase todo, porque eles punham o gado para lavrar a terra, davam o adubo, debulhavam aquilo. Era tudo descontado. A gente levava... Portanto, no final do dia, se calhar ficava com muito pouco do que aquilo pouquinho, que... pronto, fartava-se de trabalhar, porque aquilo era feito nas horas vagas, as terras de arroz, tirava um dia ou outro, claro. Mas era feito nos domingos, naquelas noites, andava aí pessoas mesmo a fazer os pecadecos, a fazer uma seara de arroz, aquilo, se fosse cavada, ainda pior. Lavrada, mas tinha que limpar os cômoros, depois tinha que pôr água à terra, que era para o gado com umas grades, desfazer a leva para deixar aquilo para se plantar o arroz, tinha que se fazer os cômoros, tinha depois, no fim de plantar, os viveiros, os proprietários faziam os viveiros e depois dispensavam também. Mas isso era tudo pago. A gente fartámos de trabalhar para trazer meio saco de arroz e ele levava umas carradas de arroz. Pronto, mas era a vida. Claro. Então, mas o Sr. Fernando trabalhou no campo até ir para a tropa, certo? Não, eu trabalhei no campo até 64, talvez. Depois foi aprendiz de pedreiro, não foi? Depois é que fui até aí para a tropa. Mas porquê é que mudou assim de trabalho, de ocupação? Porque, vamos lá ver, os pedreiros já ganhavam mais dinheiro. Foi mesmo por isso. Eu, por exemplo, eu fui... Mas como é que surgiu essa oportunidade de mudar de... Portanto, eu fui para Servente em 65, e mais um primo meu. Pensámos em meter os papéis para a Marinha, fomos à inspeção à Marinha. No dia 17 de janeiro de 66. Estive no Alfeito, para a Marinha, para Clarim, era a 4ª classe. Foi aí que eu tirei o exame da 4ª classe de noite, porque para outra parte, outras especialidades, era preciso ter o 5º ano, mas eu não tinha. Claro. E fui como Clarim, portanto, fomos à inspeção, ele ficou como Clarim,
Eles queriam só 10. A gente, no primeiro dia, éramos 50 e tal para fazer exames. Estivemos lá uma semana, no Corpo de Marinheiros, no Alfeite. Eu fui o número 11 e o outro do Penamacor, ou Salveira, foi o 12. Aprovaram 12. Mas depois viemos embora, o meu primo ficou logo lá. Se algum falhasse no exame psicotécnico que se fazia para seguir, depois avançava outro. Mas aquilo, mais tarde, mandaram uma carta, mandaram os documentos todos, porque aquilo correu tudo bem, ficaram lá e então não foi preciso. Foi aí que depois eu pensei em deixar a serventia e pôr-me como pedreiro. Portanto, eu fui à inspeção dia 17 de janeiro de 66 e fui já como padreiro para a Gugã, abril, salvo erro, a 13 ou 14 de abril. Também de 66? Também em 66. Portanto, com 18 anos. E foi destacado para que quartel? Castelo Branco, para Castelo dos Seixas. E fez a recruta lá também? Fiz lá a recruta e vim fazer a especialidade em Santa Margarida para o Batalhão de Engenharia 3. Tirei a especialidade de sapador, até março, salvo erro, portanto, de janeiro a março, e depois passei para a segunda companhia de sapadores, andei ao serviço, como a gente lhe chamava, não tinha impedimento, andava, portanto, quando calhava fazia de guarda, fazia de reforço, fazia de piquetes, até mais tarde surgiu um rapaz que era ali de Rio de Moinhos, que era corteleiro da companhia. Corteleiro é o que estava responsável, eles eram 3, estava responsável de todo o armamento da companhia. A companhia tinha, salvo ver, não sei se para 200 ou 300 homens, as espingardas, as metralhadoras, era um pavilhão grande onde estava tudo. Como era de sapadores, havia danos de um picarete, uma pá, caixas com coisas de pedreiros, de engenheiros para tirar. Pronto, era responsável por aquilo tudo. Ele estava a acabar o serviço e eu aproximou-se que era para eu, como era, também tinha sido o último turno de 69, porque depois já havia outros mais novos, muitos da minha idade estavam no ultramar quando eu fui para a tropa, já, e eram da minha idade. E aí fui para o corteleiro. Aí foi até sair da tropa. Portanto, o corteleiro o que é que fazia? Tinha, quando era preciso limpar armas, tinha que requisitar pessoas para ajudar a limpar as armas, porque aquilo passava, o comandante passava a revista todas as semanas, à quinta-feira, tinha que lavar aquilo, tinha que entregar armas para os serviços, porque o rendé da parada normalmente naquela altura era às 9 ou 9h30, na parte do verão. Todos a gente ia ali buscar a arma para ir para o serviço, depois ia entregar essas armas, a gente tinha que tomar conta daquilo tudo. Pronto, é responsável por aquilo tudo. Eu depois aí também tive a sorte de morar aqui perto e desarranchei-me. O desarranchar era já não ir comer ao rancho geral. Desarranchámos e com a ajuda, portanto, lá do primeiro sargento da companhia, porque a arrecadação era porta com porta com a secretaria da companhia, da segunda companhia de sabadores. Lidámos ali, às vezes até ajudava já mais tarde, com experiência, ajudava a fazer um mapa dos serviços, porque os serviços da arrecadação é entregar armas, buscar armas. Outras vezes era receber os lençóis sujos, ir com eles à lavandaria. Eles requisitavam um jipe, uma coisa qualquer, para ir à lavandaria entregar. Depois punha um papel naquilo a avisar quem quiser mudar de lençol, coisa. Depois as roupas, as botas, pronto, era o serviço daquilo. Portanto, foi um serviço até me vir embora. Mas chegou a ir à guerra? Não. Nunca chegou a ir à guerra? Não, estive sempre ali. E ficou e ali foi, quando eu depois vinha mais vezes a casa, tinha mais disponibilidade, porque como estava aqui perto, desarranchei-me e comia na messe de sargentos, já não ia ao rancho geral. Portanto, o dinheiro, aquilo, acho que na altura
Cada soldado ganhava um X, depois descontava para o rancho geral, descontava para o fardamento, e em vez de descontar para o rancho geral, descontava para a companhia, para o mestre sargento. E arranjou um cartão de por noite à fora, onde, por exemplo, não tinha chamadas para recolher, porque podia vir ficar a casa, como era aqui perto. Eles só davam a deslocação de 12 km, salvo erro. Tinha uma prima no cemideiro, que a gente daqui para o cemideiro são 13, e do cemideiro para lá era à volta de 12. Aí deu sempre o nome da minha prima, como vinha ficar a casa e conseguiu o cartão. Quando havia disponibilidade, eu não estava lá no quartel, portanto, passei sempre, mas sempre responsável por aquilo. E ficou lá até quando, Sr. Fernando? Fiquei, até que ano, mais ou menos? Fiquei até março de 1972 e vi com uns meses até a 20 de outubro. Eu assentei praça a 20 de outubro de 69 e fiz espólito a 20 de outubro de 72. Lembra-se do dia 25 de abril de 1974? Lembro bastante. Que memória é que tem desse olha, dia? o 25 de abril estava quase como hoje, mas estava a chover uma águazinha assim, miudinha. Eu andava ali a fazer uma caça. E estava aqui na terra? Estava, já. Andava a fazer uma casa ali para um indivíduo que fez umas searas ali na zona de Louros. E andava ali quando ouvimos as notícias, pronto, depois a comentar o 25 de Abril. Aliás, já no princípio, antes de vir da tropa, antes de fazer o espólio, em 71, como eu convivia a arrecadação com a secretaria, às vezes os sargentos, quando se conversavam um com o outro, que às vezes havia sempre às vezes o sargento do fardamento, passava para aquele da companhia, a gente notava qualquer coisa que eles Então já se sentia no ar qualquer coisa? Eles sabiam já qualquer coisa, porque às vezes eles, como estavam poucos, e eu já lá estava há 2 anos, era assim um bocado já conhecido, e eles falavam, pronto, via-se que as coisas não estavam boas e que eles já tinham feito umas poucas comissões ao ultramar, porque os sargentos, já, pelo menos aquele da minha companhia, tinha feito já uma cheia de coisas ao ultramar, e eles já falavam naquilo, a gente já sentia que as coisas não iam bem. Pronto. E como é que era a terra nesse período da Revolução? As pessoas iam para a rua? Aqui houve aqui grandes manifestações, aqui, mas também na zona da Chamusca, como é mais gente. Aqui eu sentia que havia mais gente assim, que a gente às vezes, isso a gente diz, nunca foi sempre de entrar nessa de coisa, foi sempre de esperar para ver do que entrar, mas havia sempre gente depois que abusava também. Havia pessoas a mandar parar os carros, se levavam arma, quando foi depois também o 11 de março e aquilo tudo, havia gente depois com as espingardas de caçadores a mandar parar o carro, os trânsitos. Eu acho que quando foi quando houve lá aquele tiroteio no Rally, No 11 de março. eu andava a fazer um serviço para a Câmara, andava nas escolas do Pinheiro. E de manhã começo a ouvir os aviões ali em tanques, a evolução daquilo, e passavam rentinhos hotéis para aquilo abaixo. E começou a reparar que havia movimentação. Hoje ali tanques, há ali um grande movimento da aviação, aquilo. Quando era perto do meio-dia, houve-se as notícias da Câmara mandaram lá para as professoras que houve lá fogo e aquilo, diziam uns assim, mas fogo, então já vinham os bombeiros. A gente notava que os aviões já não vinham botéis acima, vinham aqui, baixavam nestes chuvais, levantavam um bocadinho e os anos dos aviões, isto também... Começou só a ouvir que à saída da Chamusca estavam as pessoas a mandar para os carros, né? E aquilo tudo, e diga eu assim para o rapaz, que ele era mais novo do que eu, a gente agora não vamos para a Chamusca, então esse movimento aí, eu andava, e tinha carro nessa altura, mas tinha ido de bicicleta a motor, e ele também. A gente não vai para a Chamusca. Eu conheço a Charneca porque andei a trabalhar no campo, meti um vale do Pinheiro acima, fui parar ali, aí mais para cima, ao pé direito das balsas, uma estrada camarária que vem da Chamusca, que atravessa isso tudo ali. A altura que andei ali a trabalhar, aquilo era sobro, era olival,
E quando chega ali, aquilo já era Acalipos, naquela altura já era aí Acalipos. Ei, agora já não sei onde é que estou. Mas depois orientei-me para os fios de alta tensão que passavam e lembro, "Epá, estes fios de alta tensão passam ao Ulmo. Portanto, a gente está para cima, vamos para a estrada abaixo até com os Acalipos de um lado e do outro, aquilo já não havia nada. Claro, claro. Aí íamos sempre a olhar para o ar assim, e chegámos, quando vi os fios da luz, olha, temos Orientou-se. já sei, temos uma fonte que existia lá quase no cru do cabeça, que era, chamámos-la a fonte do Ladeirão. Foi aí para o carreiro, quando apanhou o carreiro, vim descer ali a um casal que ali em baixo. E já agora, lembra-se também do 25 de Abril de 1975, das primeiras eleições livres para a Constituinte? Lembro, porque eu fui um presidente da mesa das primeiras eleições. Como independente ou por Não, algum partido? Não, fui a Câmara nomeou-me para presidente da mesa, como eu tinha fazido os serviços também para eles, não, tu és coisa, tiveram ter comigo, mais uma série deles. Aí fui eu e outro rapaz mais novo, que era professor, esse já era professor. E o que é que recorda desse dia? Depois o que é que acontece? Mas antes disso a gente tivemos que ir instruções a Santa Margarida, antes, por reunião, fomos, e eu vou-te assim, olha, quando eu fui tropa, fomos a cavalaria, era de frente com a engenharia. Tivemos uma reunião lá na Santa Margarida, por causa do dia das eleições, que vinha a tropa, para segurança, o que é que era preciso a gente saber, como a gente tínhamos sido tropas, e não era há muito tempo, qual eram os pormenores que a gente tinha que saber, portanto, a senha, a contrassenha, aquele sistema todo, pronto, uma série de coisas que a gente foi aprender, que a gente já tinha aprendido na tropa, que era preciso saber essas coisas. E aí, no dia das eleições, portanto, veio a tropa, estava cheio de gente de tropas e tudo para segurança, e a gente deram a senha e contrassenha, que era para a gente dar o assunto e começarem logo de manhã cedo com as eleições. E correu tudo bem? Foi um bocado trabalhoso. Por exemplo, daqui onde a gente está, um bocadinho mais para ali, as escolas são ainda um bocado longe, é claro, numa rua. As filas de pessoas eram as duas escolas. Isto havia, na altura, 2.000, à volta de 2.000 eleitores a votar. Veio quase tudo ao mesmo tempo de manhã. Às vezes os nomes não eram bem... por exemplo, podia ter um bocadinho diferente, alguém depois aquilo não foi correto, como aquilo era muita gente e para não estar tudo parado, olha, te espera aí um bocadinho até vá ligar aqui para a junta para ver se a pessoa era ou não era, porque a freguesia tem o cemitério também, que era outras... eles votavam lá, a mundos tinham um nome, era lá, outros tinham. Então, havia uma troca ali, uma série de coisas, que aquilo foi assim um bocado, muita gente, muita coisa. Do dia 25 de novembro, lembra-se alguma coisa? De ver também movimentações, por exemplo, da tropa? Sim, mas não, aqui não foi assim, não se notou quase nada aqui. Não. Portanto, notou-se mais o 11 de março, Sim. do ponto de vista da movimentação militar, do que o 25 o outro de não, novembro. esse não se notou aqui. E a Mas era mudança duro. foi muito drástica daqui para o Algarve? Foi, por exemplo, como eu fui sempre muito de vida aventureiro. Como eu fui para lá, agora veja, eu tinha exame, não tinha escolaridade assim, fui também tirado assim também da parte da noite. Eu ia para lá, era dono, proprietário. Embora eu, voltando um bocadinho atrás, por exemplo, eu não aprendi a ver um projeto. Ninguém me ensinou a ver um projeto de uma habitação, a marcar no terreno uma casa. Aprendeu tudo sozinho? A partir só quase sozinho. Antigamente os projetos, na altura, quando eu comecei, nem vinha ainda com o projeto do ferro nem nada, era com o projeto só das paredes, mas trazia, por exemplo, se uma casa tinha 8 metros ou 10 ou o que é de frente, vinha escrito em números. E mais tarde vinha a escala. Aquilo estava à escala de 1 para 100, de 1 para 500, ou não sei quanto. Mas primeiro, ainda bem que veio, porque depois eu, pronto, estava escrito,
Aprendi depois a ver com a escala do metro, a gente a ver, portanto, a medir com o metro, porque 10 centímetros, um milímetro pode ser 10 centímetros, é assim aquelas partes todas, e eu aprendi sozinho. Aprendi a fazer um orçamento sozinho, porque eu, a maior parte das habitações pequenas, eu fazia eu sozinho, mais um servente, ou mais até os proprietários. Eu sempre fui um bocadinho burro na escrever e não sei quando, mas em contas e problemas, e fui sempre um barra. E aí comecei assim, fiz orçamentos grandes, de dimensões, mais tarde, e os projetos marcar a gente parece que, pronto, um terreno, marcava as quadrias, fazia aquilo tudo, nunca tinha problemas. E volta depois aqui a Ulma em que ano, mais ou menos? 96. Volta depois em 97. E ainda continua a trabalhar como... Sim, eu quando quando voltei já tinha 2 habitações para fazer. Ali, mas de empreitada, 2 de empreitada. E depois havia ali um terreno disponível de 6.000 metros, já estava à venda há muito tempo. Pensei, então assim, vou comprar este terreno, isto aqui não se faz nada, não há casas, não há nada. Há gente que tem, alguns que já têm dinheiro e desertos para comprar um terreno e fazer uma casa, e, se calhar é bom negócio. Mas primeiro ainda fui falar com o Presidente da Câmara, porque o proprietário vendia-me e estava a dizer, pá, o Presidente da Câmara da Chamusca, e também eu já falei nisso para ver se eles compram, e ele diz que agora quando puder, que também é preciso também que a Câmara possa comprar para depois vender os lotes, que é para ver se há pessoas que se instalem aqui e não sei quanto. E eu fui lá falar com ele, falei, era o Sérgio Carrinho, e ele disse-me, Fernando, pá, ainda bem, avança para aí que a Câmara ajuda tu que puder. Mesmo na luz, ou no arruamento, ou não sei quantos, para tu também não levares muito dinheiro às pessoas, para as pessoas poderem comprar. Pronto, então, isso coisa, fiz negócio com o homem. Portanto, a Câmara depois pôs porque era preciso um PT, na altura custava 5.000. 5.000 contos, aquilo era em contos. Depois o arruamento, aquelas coisas todas, aquilo ia levar os lotes montes, e depois aqui para a aprovação não. A Câmara fez esse favor a mim e aos proprietários, compraram mais barato. E fiz essa parte aí. Como é que hoje o Sr. Fernando olha para a sua terra, aqui para a região de Ulma? A minha terra tem assim uma tristeza muito grande. Porque, portanto, era como ele dizia há bocado, havia à volta de 2.000 eleitores. E estou convencido que agora, se houver para aí uns 400, já é muito, se calhar não nem tanto. Acho que o despovoamento afetou aqui muito Tudo, esta mas região. muito, não é? Isso foi uma coisa que a gente, às vezes eu costumo dizer, isto é uma aldeia da terceira idade, porque não há jovens, pouco. A gente, há meio dúzia, mas não conta para nada, não. A gente, por exemplo, antigamente, havia aqui, sei lá, porta assim, era uma loja, um café. Hoje há aí 2 lojas e um café só, ou 2, mais nada. E muita gente vivia aqui nas lojas, e tudo tinha movimento, havia uma sociedade ali, havia bailes, onde aquilo se enchia nos dias de festejado. Havia sempre 12 ou 13 bailes por ano, e no verão havia as matinés e aquilo tudo. Pronto, havia divertimentos. A sociedade, por exemplo, mesmo à noite, jogavam-se comprava-se tirava-se um baratozito que custava 2 tostões na altura, que era só mesmo para coisas das cartas ou qualquer coisa, jogava-se às cartas, jogava-se ao dominó, jogava-se às damas, jogava-se ao ping-pong, jogava-se não sei quanto. Não há nada.